Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando o capítulo 13 do livro Os Mensageiros, Ponderações de Vicente. No programa passado, nós vimos que o Vicente, relata desse conhecido médico dele, o seu exímio, que a gente apelidou, coitado, seu exímio cirurgião, o quanto ele foi negligente na sua tarefa enquanto médico. Ele angariou muitos espíritos que não esperavam a morte, desencarnaram nas suas mãos e todos foram para cima dele, enquanto ele ainda estava encarnado. A obsessão sobre ele começou ainda quando ele estava encarnado. E depois que ele desencarnou, 2 espíritos muito cruéis e endurecidos continuaram obsediando ele. E mesmo que os amigos espirituais desse médico tentassem e conseguiram convencer alguns, não conseguiram convencer a todos, porque esses 2 continuaram numa perseguição muito grande. O Vicente conta que, no caso dos 2, ele não foi responsável, mas ele tinha a consciência culpada, não é? Porque ele, no fundo, ele sabia que ele era um assassino, porque tinha dias que ele era negligente, porque ele vivia com a cabeça no mundo das finanças. O problema aqui, maior, não é a questão do dinheiro, é a negligência dele. Porque o médico, se ele trabalha, e qualquer trabalhador, é direito ao seu salário, não é? Desde que ele não seja, não exorbite, não seja vamos dizer assim, um sanguessuga, um explorador, mas ele, poderia sim ter a sua reserva financeira, não é? Mas não deixar que isso tomasse conta de todo o seu tempo. Então o desequilíbrio, foi a negligência para com a medicina. Então, ele, na realidade, no fundo, a sua consciência o acusava de assassino, né? Como a gente falou, repetiu o que Jesus disse: o escândalo é necessário, então as pessoas iam desencarnar. Marco até lembrou do caso do Júlio, lá no livro Entre a Terra e o Céu. Ele ia desencarnar afogado de qualquer jeito, mas a moça, a Zulmira, a madrasta, ela era culpada por ter desejado o mal do menino, mas não da morte, porque ele ia morrer de qualquer jeito. O nosso amigo aqui, e em muitos casos, ele não agiu diretamente com a intenção de matar ninguém, mas a negligência dele, ele é culpado pela sua negligência, né? Eu até lembrei agora, você está falando aqui, né? O importante o problema não é ter ganhado dinheiro, isso aí é resultado do seu trabalho. O problema é ele, o que ele está fazendo com o dinheiro. Tem um livro do Emmanuel intitulado Dinheiro, é muito bom. Fala disso, ninguém está falando mal do dinheiro, é do uso que a gente faz dele. Tem uma música intitulada Amor para Recomeçar, é do Frejá, aquele que foi companheiro do Cazuza. A gente de vez em quando eu gosto de citar. E tem um trecho da música que ele diz assim: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Esse é o problema, né? Quando a gente deixa o dinheiro ser o nosso dono. Aí que pega, aí que o negócio vai. Porque não é.
Né? E outra coisa, ser o dono do dinheiro é dominar o que está dizendo aqui nas entrelinhas do verso até, né? O dono do dinheiro é você ter autoridade sobre o uso dele, o bom uso dele. E lembrando sempre que a gente vai desencarnar daqui a pouco e não vai levar um centavo. É verdade. É isso que também tem que ver, né? Juntando o espiritismo com o verso aqui do Frejá. Né? É isso. Então vamos começar a nossa leitura. Nós estamos no parágrafo 21, mais ou menos no meio do parágrafo. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes. Então teve crime. A gente já viu em outros programas que o médico, que ele é negligente, que ele comete erros graves, ele é considerado no mundo espiritual um criminoso. Então, alguns crimes ele cometeu sim, e o principal foi a negligência. Mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis, com segurança de fé em Deus e em si mesmo. Então ele está dizendo, Tereza, que ele está reparando as faltas graves, os crimes, né? Aprendendo a conhecer-se a si mesmo. E aí, se ele está fazendo o esforço, aí vem a ajuda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec coloca no item 18, instruções dos espíritos sobre o bem e o mal sofrer. Ele fala assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, porque visto que sofrem todos os que se encontram na Terra, que é o planeta de expiações e de provas. Quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Olha o que ele vai dizer agora. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Então, a coragem de sair daquela situação é que vai vir a ajuda. Tem que ter a nossa coragem, o nosso incentivo tem que vir de nós mesmos, né? O primeiro passo, vamos dizer assim, tem que ser nosso, que é o exemplo do André Luiz lá no seu umbral. Aí ele só sai de lá na medida que ele começa a raciocinar diferente, ter a coragem, não se fazer de vítima, de coitado. Isso é que é o problema. E é o caso aqui do nosso cirurgião, que ele tá dizendo aqui, ele não resgata crimes inexistentes, porque ninguém sofre por acaso. Né? As causas anteriores e atuais das aflições está no Evangelho segundo o Espiritismo também. E ele fala que entendendo as obrigações novas e praticá-las, conhecendo a si mesmo. Isso é o esforço diário que a gente tem que fazer, né? E aí ele continua. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e o abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. E no livro Pensamento e Vida, no capítulo 21, o Emmanuel vem falar para a gente sobre o dever. O que é o dever na nossa vida, não é? Ele diz assim, o dever, porque todas as profissões têm direitos, mas têm deveres, porque a gente só quer saber do direito. O dever a gente não quer saber. Então, a profissão na Terra, a gente sabe que a gente trabalha para Deus, mas a profissão na Terra, as tarefas que a gente desenvolve na Terra, elas têm a sua parte de deveres a serem cumpridos. E no caso da medicina, que lida com almas humanas, com corpos humanos, com vidas humanas, não é? Os deveres são realmente muito sérios, porque é diferente de você trabalhar picando papel, não é? Você pegando papel no lixo e
para reciclar, entrega na reciclagem. É diferente. A gente sabe disso. Então, mas por conta disso, tanto aquele que cata papel para reciclar quanto o médico, cada um na sua tarefa tem deveres a serem cumpridos. Então, no livro Pensamento e Vida, o capítulo 21, o Emmanuel vai falar um pouco sobre o dever. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis, pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Então, tanto a lei humana quanto a lei divina diz que o médico tem que zelar pela saúde do seu paciente, fazendo todos os esforços para que alivie, as suas dores sejam aliviadas e, se possível, obter a cura, o alívio, não é, das dores, a cura física. Então, esse é o dever do médico, e enxergar o paciente, além de tudo, como um ser humano. Se o médico vem com essa prova e não consegue agir assim, ele não está conseguindo cumprir com os seus deveres. Aí o Emmanuel continua. Ele diz o seguinte... é muito grande o capítulo, mas tem um outro trechinho aqui muito interessante sobre a questão do dever. O dever é a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade, no bem, não no mal, para a sustentação da ordem, da evolução e sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Então, a gente vai trabalhar em determinada profissão para colaborar na obra, no progresso, né, na evolução da obra divina, mas também para o nosso próprio aperfeiçoamento. E depois ele diz, pela execução do dever, que é a região moral do serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Porque a gente já viu que tudo que a gente dá à vida, a gente recebe de volta. Então, se você consegue cumprir o dever que as tuas tarefas te impõem, de alguma maneira você vai receber de volta. Nem que seja só da sua consciência tranquila, porque ele diz aqui, mesmo que as pessoas, né, estejam contra nós, mas se a sua consciência diz que você está cumprindo o seu dever, está tudo certo. O problema é do outro que ainda não entende a tua postura. Mas se a tua consciência não está te acusando de nada, você fez o que tem que fazer. Se o outro vira a cara, acha que é errado, acha que você está no caminho errado, isso é problema do outro. Ele tem a opinião dele, tem direito de ter opinião. Mas se esse nosso amigo aqui, o doutor Exímio, ele tivesse a consciência tranquila de ter cumprido o dever, mesmo que tivessem ocorrido desencarnações, e quanto não acontece, né? Médicos dedicados, e os pacientes não desencarnam, né? Lembra que eu contei a história do Dr. Décio Andoli, um médico espírita, cumpridor do seu dever, mas a paciente dele desencarnou. Garanto que ele fez o que podia por ela, tanto na parte espiritual, lhe dando esperança, coragem, fé, força, mas quanto também na parte material, dando os remédios adequados. Mas ela desencarnou, mas a consciência dele está tranquila. Então, mesmo que alguém acusasse, foi o erro seu, o senhor deu o remédio errado. Se a consciência, se ele fez o que estava ao alcance dele, de acordo com a intelectualidade dele, de acordo com a capacidade, é o que o Vicente está dizendo para o André Luiz. Deixa falar. A sua consciência é o teu juiz. Por isso é que o Chico Xavier dizia que ele não respondia a nenhumas ofensas que recebia, calúnias de que era acusado,
Ele só respondia assim, agora eu não falo nada, mas no mundo espiritual não vou ser eu que tenho que abaixar a cabeça. E falando em calúnia, é muito difícil de encontrar um missionário de Jesus aqui na Terra, realmente, que se notabilizou, isso, obrigado, se notabilizou pelas suas atitudes, que não tenha sofrido calúnia, começando pelo próprio mestre, né? Então a consciência tranquila do dever cumprido é o que ele está dizendo aqui, olha, o dever, né, que é a consciência tranquila, ele fala assim, a noção do dever bem cumprido, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia. Pode falar. Então, a noção não tem, é difícil a gente encontrar. O próprio Kardec sofreu muitas perseguições dentro da Sociedade Espírita de Paris, inclusive depois que ele fundou a sociedade. E muitas ele sofreu por aqueles que eram tidos amigos e na realidade não eram. A gente vê aqui o Chico, a gente vê Divaldo, a gente vê outros. Divaldo sofreu uma perseguição muito grande em uma determinada época, não sei se foi década de 60, por aí, difamação em jornais, dizendo que ele estava plagiando com as mensagens, copiando com as mensagens do Chico, alguma coisa dessa, tem lá na internet. E ele, nesse período, Divaldo, ele chegou a emagrecer muito, então uma certa depressão. Ele emagreceu muito, muitos quilos, até que a Joana, conversando com ele, falou, meu filho, nós temos que continuar o trabalho. A sua consciência está tranquila. Se você está passando por isso hoje, por essa situação, é porque a gente tem que resgatar alguma coisa. Não é sempre todos nós. Então, a noção do dever bem cumprido, ela é daquela consciência que está em comunhão com Deus, com os bons espíritos. E isso é notório nos espíritos superiores. Todos eles sofrem perseguições, sofrem contrariedades. Não há nenhuma moleza para eles, né? Aqui na Terra. Se a gente for ver a vida do Chico, meu Deus do céu, quantas perseguições ele sofreu, quantas calúnias, quantas difamações, agressões, não é? Isso. E tudo mais. E nunca ele se manteve ali corretamente. Eu estava lendo ontem, mas eu só anotei a frase que eu achei interessante, mas não anotei o nome do livro, vocês me desculpem. É uma frase, né, do próprio André Luiz, mas não é na série André Luiz, não, é um outro livro. Mas mas eu anotei, eu só anotei a frase. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Olha, o André Luiz dizendo para nós que um tipo de caridade para as pessoas é você cumprir a sua tarefa, o seu dever bem feito, porque você não sobrecarrega ninguém, você não lesa ninguém. Então, toda vez que eu, na minha profissão ou nas minhas tarefas, quando eu cumpro o que eu tenho que fazer, que é o meu dever ali, cada um tem o seu, eu não sobrecarrego ninguém. Olha que interessante. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Isso também é caridade. Olha que interessante. Mas vamos continuar para terminar o capítulo, que hoje acho que vamos terminar. Ah, sim, exclamei, agora eu compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Então, ele está dizendo que quando a gente faz o bem, a gente acende luz para os próprios pés. Quando a gente faz o mal, a gente estabelece uma escuridão e é mais fácil da gente cair. Achei aqui a frase. Onde está a frase? É o livro? O livro Apostilas da Vida, André Luiz, Caridade do Dever. Isso, é uma página que tem do André Luiz, muito interessante. Ó. O final da página é esse: façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Já está bom, já está de bom tamanho. Ele fala assim. Não precisa fazer nada demais. Muito interessante. Ele fala assim: olha, de quando em quando troquemos os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmam a existência. Não apenas os fatos de elevado alcance, os gestos heróicos, dignos da imprensa, beneficência no cotidiano. Não empurrar os outros na condução coletiva, evitar os serviços de última hora nas instituições de qualquer espécie, aliviando companheiros que precisam do ônibus em horário certo para o retorno à família. Tem muito, eu vou pular porque o tempo daqui a pouco não dá mais. A gente tem que terminar o capítulo hoje. Ó.
Só mais uns 2 aqui, tá bom. Ó. Ouvir qual se fosse pela primeira vez um caso recontado pelo vizinho em lapsos de memória. Ai, meu Deus, pelo vizinho, tá nem dizendo pelo pai e pela mãe. Hein? E aí ele vai continuando, é muito interessante. Respeitar o direito do próximo sem exigir de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. São os deveres que não cabem. Daqui que o Renato tirou. Todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos distícios de fachada. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próximo dever. Então é a página Caridade do Dever do livro Apostilas da Vida. Mas a melhor é essa, façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Que é esse do cotidiano. Fazendo isso, tá tudo certo, que é o cotidiano. Cirurgião. Isso, não precisa. Vamos lá. Aí o André Luiz diz, justamente, calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto ainda hoje, referentemente ao serviço comum. E tudo que a gente estudou até agora foi um dia que eles foram assistir uma preleção. Olha quanta informação num dia de tarefa do André Luiz no mundo espiritual. Um dia que ele foi levado para conhecer, né, ouvir uma palestra no salão, ouvir os médiuns falidos, não é? Ouvir sobre agora, né, sobre as tarefas que nós precisamos fazer bem feitas. Então, gente, o hábito da gente procurar ler um pouquinho enquanto ainda estamos encarnados é de suma importância. O hábito de ler um trecho, quem não tem o hábito, né? Claro, que tem muitos ouvintes que têm, vai nos ajudar muito, porque o que a gente vê na vida do mundo espiritual, retratada por André Luiz, é o estudo, é o tempo todo, são universidades, postos de socorro e tudo mais, em que o ensinamento está o tempo todo. O André Luiz, ele não só trabalha na prática ali do socorro, ele ouve as palestras, os ensinamentos. Então, se a gente não adquirir esse hábito aqui, a gente vai chegar lá e vai ficar mais difícil, porque é a continuidade do nosso hábito, é a vida. Então, o que a gente consegue entender aqui? Que todos os médiuns falidos, médicos falidos, engenheiros, dona de casa, pai, mãe, tem escola para todo mundo falido. Somos aqueles que desertamos de cumprir os nossos deveres. É como aquele soldado, né, que abandona os seus amigos lá no fronte. Largou todo mundo e você vai ter que responder pelas consequências da sua deserção. Então, o que nós aprendemos nesses últimos capítulos que falam da falência, né, de médiuns, médicos e de todos os profissionais, de pai, mãe, juiz, de tudo, na realidade, a gente não cumprir os nossos deveres essenciais. Nós somos catalogados no mundo espiritual como desertores e alguns até como criminosos, mas não é? Que Deus então possa nos ajudar cada vez mais para que a gente possa analisar o próprio comportamento. O estudo serve para isso. Como o Marco sempre gosta de colocar aqui, nós não fazemos quase nada do que os espíritos nos ensinam, nós estamos apenas estudando junto, compartilhando as informações juntos, para que também, quem saiba, juntos, possamos também melhorar as nossas contas e aprender a cumprir melhor os nossos deveres, né? Estamos tentando nos esforçar, pelo menos a boa vontade de estudar a gente já está conseguindo, já estamos tendo prazer em estudar a doutrina espírita, que é a mensagem de Jesus. Gostaria de mandar um abraço a todos os ouvintes que tenham a paciência, né, de nos ouvir, desejando a todos muita paz, que Deus abençoe vossas vidas, vossos lares. E lembrando que nós terminamos o capítulo 13. Terminamos. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.